Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. Um sermão de Charles Spurgeon, uma figura importante lá do século XIX, pregado em 1889. O título é O Grão de Mostarda. Um clássico, né? Spurgeon sempre direto ao ponto. Exato. E a fonte é esse sermão específico. Nele, Spurgeon usa aquela parábola bem conhecida de Jesus, lá em Lucas 13. Aqui é semelhante o reino de Deus. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore. Uma imagem poderosa. Muito. Mas o interessante, assim, é que Spurgeon não vai fazer uma análise teológica super complexa da parábola toda. Ele pega essa imagem e aplica de um jeito bem específico, sabe? Para encorajar os professores de escola dominical da época dele. Ah, que interessante. Focado na prática, então. Isso. E a nossa missão aqui é justamente desvendar essa aplicação. Queremos entender a simplicidade da tarefa que ele propõe e os resultados surpreendentes que podem surgir dela. Como é que algo tão pequeno pode representar tanto, né? Vamos lá. Vamos sim. Bom, Spurgeon começa destacando a simplicidade. É como pegar um grãozinho minúsculo e plantar. Primeiro ele fala que o homem toma o grão. O que isso quer dizer, na prática, para o professor que Spurgeon tinha em mente? Então, significa que, antes de qualquer coisa, o professor precisa se apropriar da verdade, sabe? Entender de verdade, de amar aquilo, ter firmeza no que acredita. Spurgeon é bem claro nisso, ele diz, pouco virá do ensino, a menos que a verdade seja vista com clareza e distintamente reconhecida pelo professor. Não dá para passar adiante algo que você mesmo não pegou, não valorizou. Tem que segurar firme a semente primeiro. Faz todo sentido. Tem que ser seu antes de ser dos outros. E depois ele fala que o homem tem uma horta. Essa imagem da horta pessoal é curiosa. Qual que era o ponto dele com isso? Olha, ele percebia que alguns cristãos tinham, assim, uns planos enormes, teóricos, sabe? Salvar o mundo inteiro na cabeça. Mas aí não tinham a sua horta, um lugar concreto, pessoal, para realmente agir. Ah, entendi. Muita teoria, pouca prática. Exato. Spurgeon era direto. É dever de todo crente ter uma horta para cuidar e cultivar. Ele queria incentivar a ação ali, no lugar onde a pessoa está. Ensinar a família, os vizinhos, os alunos na sala, sabe? As pessoas ao alcance. Sair da teoria e botar a mão na massa onde você está. Ok. Então, primeiro, pegar a verdade para si. Segundo, ter um lugar específico para agir, a sua horta. E o terceiro passo, imagino, é plantar a semente. Isso mesmo. Plantar. A verdade não é para ficar guardada numa caixa bonita. É para ser semeada. Ele até cita aquele ditado, a verdade é poderosa e prevalecerá. Mas, com um alerta importante. Ela não prevalece sozinha, no vácuo. Precisa de gente para falar dela. Precisa de vozes corajosas que anunciam essa verdade. Ele lembra dos reformadores que, na visão dele, trouxeram a luz do evangelho de volta numa época que ele chamava de Era das Trevas, quando o acesso às escrituras era mais difícil para muita gente. A verdade precisa de porta-vozes. Entendi. E como deve ser esse plantio, esse ensino? Spurgeon parece que dá muita ênfase no como fazer. Sim, a simplicidade, essa é a palavra-chave aqui. O homem da parábola, ele simplesmente a colocou no chão. Não ficou enfeitando a semente, sabe? Sem firulas. Nada. E Spurgeon adverte muitos professores contra essa tentação de querer deixar o evangelho mais, palatável, mais bonito, usando palavras difíceis ou misturando com filosofia. A ordem dele é clara. Não tentem fazer o evangelho ter boa aparência, não o revistam com suas belas palavras, ensinem a verdade divina, não suas reflexões sobre a verdade de Deus, mas a própria verdade. E qual seria essa própria verdade que ele considera essencial? O núcleo duro, digamos assim. Para Spurgeon, o foco tinha que estar no essencial mesmo. A condição humana, tipo perdido sem Deus, Cristo como único Salvador, divino e humano, a necessidade da fé nele para ter vida eterna e o significado do sacrifício dele na cruz. Aquilo que a gente chama de sacrifício expiatório. Expiatório.
para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, o que isso significa neste contexto? Basicamente, significa que o sacrifício de Cristo foi feito no nosso lugar, como um pagamento, uma satisfação pela nossa dívida com Deus, por causa dos nossos erros. A ideia é que ele tomou para si a consequência que era nossa, entende? E isso abriu o caminho para o perdão e para a gente se reconciliar com Deus. Para o Spurgeon, isso era central. Não era um detalhe para ser deixado de lado ou suavizado. Entendi. Então a tarefa é essa: pegar essa semente pura, esse núcleo, e plantar, sem enfeitar. Exatamente. Então a primeira grande lição que a gente tira dessa parte é: o impacto espiritual, segundo Spurgeon, não vem da complexidade, nem de grandes estratégias. Começa com a pessoa se apropriando da verdade essencial e agindo de forma simples, focada, ali na sua horta. Isso. E é fascinante como essa insistência na simplicidade era também uma reação ao que ele via na época dele, né? Ele criticava um estilo de pregação que achava muito rebuscado, às vezes até obscuro de propósito. Ele menciona gente que gostava das escrituras apropriadamente confusas. Olha só. Nossa, confusas de propósito. Pois é. Para ele, o poder de verdade não estava na eloquência de quem falava, mas na semente mesmo, no conteúdo do evangelho. Era uma crítica à forma que às vezes acaba escondendo a essência. Isso coloca o trabalho de ensinar crianças ou até de compartilhar a fé no dia a dia numa perspectiva diferente, né? Pode parecer algo pequeno, quase sem importância. Com certeza, mas Spurgeon defende com força que é um trabalho de importância imensa. Ele fala que ninguém pode medir sua importância. Assim como plantar é o primeiro passo indispensável para qualquer colheita, esse ensino simples seria vital para o reino de Deus. Parece pequeno, mas o potencial para ele era gigante. Vamos focar agora na semente mesmo, na mensagem do Evangelho. Spurgeon a descreve como pequena, né? Comparando com um grão de mostarda, que era famoso por ser minúsculo na época. Ele resume a mensagem em coisas curtas, tipo, creia e viva, olhe para Jesus. Mas ele também nota que essa simplicidade toda incomodava algumas pessoas. Por quê? Sim, ele fala que alguns perguntavam, tá, mas qual o resultado moral de pregar um evangelho assim? Havia uma certa desconfiança, sabe? Achavam que uma mensagem tão simples, focada só na fé em Cristo para salvar, talvez não gerasse uma moralidade forte ou uma transformação social de verdade. Parecia fácil demais, superficial para alguns críticos da época. E qual era a resposta do Spurgeon para essa crítica? A resposta dele era direta. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ponto. Ele não via o evangelho como inimigo da moralidade ou do progresso social. Pelo contrário, via como a fonte da transformação real, da conversão genuína lá no fundo da pessoa. Algo que só discursos de moral ou política sozinhos não conseguiriam fazer. A mudança profunda viria dessa semente divina, não só de regras ou ideologias humanas. Aqui entra um ponto que me parece chave na argumentação dele. A diferença dessa semente para outros ensinamentos. O que torna o evangelho único, na visão de Spurgeon? A característica fundamental é que a semente do evangelho é viva. Ele compara o evangelho diretamente com as ideias de filósofos super respeitados, tipo Sócrates, Confúcio. Ele até reconhece que esses ensinos podem ter laço e influência boa, mas ele argumenta que falta neles o que ele chama de vida divina. Vida divina. O que seria isso? Seria uma capacidade própria, sobrenatural mesmo, de regenerar a pessoa por dentro, sabe? De transformar culturas de um jeito que ensinos humanos não conseguem. Ele chega a dizer que os ensinamentos humanos são estéreis nesse sentido mais profundo. Falta essa faísca de vida. Ele usa alguma imagem para reforçar essa ideia da vida divina? Usa sim, uma bem forte. Ele desafia os maiores químicos da época dele a criarem um grão de mostarda vivo. Mesmo sabendo todos os componentes químicos, seria impossível fabricar a vida ali. Do mesmo jeito, ele argumenta, os ensinos puramente humanos, por mais sábios que pareçam, não têm essa centelha de vida que só Deus pode dar. Ele conclui que esta palavra viva
é o dedo de Deus. É algo que vai além da nossa capacidade. Entendi. Além de viva, essa semente tem outras características importantes. Tem sim. Spurgeon fala que ela é abrangente, quer dizer, apesar de pequenininha, ela contém tudo que vai brotar dela na vida de quem crê. O novo nascimento espiritual, que ele chama de regeneração, o arrependimento, a fé, a busca por santidade, o amor por Deus, a consagração da vida e, no fim, a perfeição lá no céu. Ele usa uma imagem linda. O céu se esconde no interior do Evangelho. Nossa, que forte isso! Como um carvalho inteiro que está ali, em potencial uma sementinha. Exatamente essa a ideia. Toda a obra da graça estaria contida nessa sementinha do Evangelho. Viva e abrangente. Isso leva a que conclusão sobre a origem dela? Leva à conclusão óbvia, para ele, de que é uma criação divina. Se ninguém consegue fabricar uma semente de mostarda viva, muito menos alguém poderia inventar um novo evangelho que tivesse essa vida e esse poder todo. Por isso ele insiste tanto, tem que se apegar ao evangelho original, o da Bíblia. Qualquer tentativa humana de modernizar ou melhorar a essência correria o risco de criar algo morto, estéril. Entendi. Então, o segundo grande ponto aqui é que o poder transformador do evangelho para o Spurgeon não está na complexidade ou na aceitação cultural. Está na natureza única dele como semente viva, abrangente e de origem divina, capaz de gerar uma mudança que nenhum ensino humano consegue. Precisamente. Essa convicção sobre a natureza da semente é que sustenta todo o resto do argumento dele. É a base de tudo. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos para o ato de semear. Como é que Spurgeon descreve a experiência, a atitude de quem semeia? Do professor, ele parece que dá umas características bem práticas para isso. Dá, sim. Ele descreve esse ato de semear ou de ensinar o evangelho de algumas formas. Primeiro, como algo que deveria ser natural, quase um instinto para quem acredita. Ele até estranha um pouco os cristãos que nunca compartilham a fé. Deveria ser algo que flui, sabe? Como um jardineiro que naturalmente coloca a semente na terra. Natural. E que mais? Ele destaca que é um ato de baixo custo material. Para semear um grãozinho de mostarda, você não precisa de rios de dinheiro. Ele usa o exemplo do trabalho voluntário na escola dominical. Não pesa nas finanças da igreja, mas o potencial de retorno é imenso. É um serviço que depende muito mais da disposição, do amor, do que de grana. Natural. Baixo custo, parece simples até agora, mas imagino que tenha mais coisa aí. Com certeza. Um ponto fundamental é que semear é sempre um ato de fé. Pensa no agricultor. Ele joga a semente na terra, ele meio que abre mão dela ali naquele momento, esperando um retorno lá na frente que ele não vê, e nem tem garantia total na hora que planta. Verdade. É um risco calculado baseado na esperança. Exato. E Spurgeon conecta isso à fé do próprio semeador, na mensagem que ele está passando. Ele diz, será apenas como um ato de fé que ele corresponderá a seus propósitos. E até cita a regra da colheita, seja feito conforme a tua fé. Ou seja, precisa acreditar no poder do evangelho que ensina e no potencial daquilo crescer, mesmo sem ver resultado na hora. Essa questão da fé no resultado invisível me parece central, né? Principalmente no ensino. Tem mais alguma característica desse ato de semear? Tem sim. Ele ressalta que é um ato que não traz honra mundana. Ensinar criança numa salinha simples, explicar o básico do evangelho, isso quase nunca ganha aplauso, reconhecimento público. É um trabalho humilde, muitas vezes feito ali quietinho nos bastidores. Um trabalho de formiguinha, né? Isso. E Spurgeon encoraja esses professores. Permaneça semeando, embora ninguém observe sua diligência ou louve sua fidelidade. A motivação não pode ser o buscar o reconhecimento das pessoas. Então, resumindo essa parte, o ato de semear o evangelho para Spurgeon deve ser natural, não exige grandes recursos, é um ato de fé no invisível e geralmente não traz glória aqui neste mundo. Isso meio que prepara o terreno para falar dos resultados, né? Exatamente. E é nos resultados que a imagem da parábola explode em significado na aplicação que Spurgeon faz. E cresceu e fez-se grande árvore. Primeiro, ele nota o óbvio. A semente cresceu. O semeador esperava isso, claro,
Mas Spurgeon faz questão de dizer que o crescimento em si é um milagre, uma obra divina, contínua. Não é automático, então? Não, ele diz. O crescimento é a continuidade do poderoso ato pelo qual a vida foi inicialmente concedida. É Deus quem faz crescer. Ele até faz uma comparação curiosa, acha o crescimento de uma planta que acontece ali sem mão humana mexendo visivelmente algo ainda mais incrível do que construir casas. O crescimento espiritual é uma maravilha operada por Deus. E como é que o semeador, o professor, vive esse crescimento inicial? Spurgeon descreve isso como algo muito prazeroso. Ver os primeiros sinais de vida espiritual numa criança, por exemplo, um interesse, uma pergunta sincera, uma mudança de atitude, isso traz uma alegria, uma esperança enorme. Ele até contrasta essa visão esperançosa com a do crítico, do cético, que talvez olhe para aquilo e fale: é só emoção passageira, essas lágrimas aí não são nada. Já vi gente assim. Pois é. Mas Spurgeon argumenta que o amor pelas almas, o desejo real de vê-las salvas, dá ao professor essa lente otimista que valoriza cada brotinho que aparece. Faz sentido. Mas o ponto alto da parábola é que não só cresce, mas vira uma grande árvore. É aqui que Spurgeon se empolga mais, certo? Sim, aqui é o coração da aplicação dele, o crescimento desproporcional, totalmente fora de escala em relação ao tamanho da semente. Aqui a coisa fica impactante mesmo. Ele dá exemplos muito vivos. Uma palavra simples dita a um jovem, ele até menciona a frase que marcou a conversão dele mesmo, algo tipo: olhe para Jesus. Pode resultar na salvação daquela alma, numa vida inteira transformada. Uma palavra. Uma palavra, um apelo sincero de uma professora para uma aluna, pode formar o que ele chama de uma matrona em Israel, uma mulher de fé com grande influência lá na frente. Um menino de rua, difícil, complicado, que um professor alcança, pode virar um exemplo na comunidade, um pai de família piedoso, quem sabe até um pregador influente. A imagem se repete. Um grão de mostarda se torna uma grande árvore. O resultado vai muito, muito além do esforço inicial. Essa ideia do resultado desproporcional é muito forte mesmo. Ele liga isso também com consequências eternas. Diretamente. Esse crescimento todo significa para Spurgeon salvar almas do inferno, mudar destinos para sempre. Ele chega a sugerir que muitas pessoas que chegam ao céu são fruto direto desse trabalho, muitas vezes anônimo, esquecido, dos professores de escola dominical. O impacto não é só aqui e agora, ele ecoa na eternidade. Realmente impressionante pensar nessa escala. Uma palavra, um ensino simples, podendo levar a uma transformação tão gigantesca e duradoura, muda totalmente a nossa percepção do valor desses atos pequenos. E a imagem da árvore na parábola continua rendendo, né? Ela oferece abrigo, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Como é que Spurgeon interpreta essa parte? Ele vê isso como as influências inesperadas, secundárias do ensino do Evangelho. O homem que plantou a mostarda não plantou pensando nos passarinhos que iam fazer ninho ali. Interessante. Não era o objetivo principal. Exato. Da mesma forma, ensinar o Evangelho para uma criança pode começar uma cadeia de coisas boas, imprevistas, com um alcance enorme. Spurgeon usa uma metáfora de 10.000 ganchos que se prendem a outras coisas boas que vêm depois. Ele dá exemplos práticos disso? Dá sim. Ele cita figuras e movimentos históricos que o pessoal da época dele provavelmente conhecia. Fala de um tal John Pounds, um sapateiro que começou a ensinar meninos pobres a ler usando batata quente como atração. Batata quente. Sério? Sério? E isso inspirou o movimento das Ragged Schools, aquelas escolas gratuitas para crianças de rua na Inglaterra vitoriana, que educaram milhares. Ele cita também um David Nesmith, que fazia visitas nas casas em Londres, e isso acabou levando à fundação da London City Mission e outras missões urbanas super importantes. A conclusão que ele tira é poderosa. Ninguém pode afirmar quais serão os finais de seus começos. Um pequeno ato de semear a verdade pode gerar ecossistemas inteiros de bênçãos que ninguém planejou. Incrível isso!
Então, as bênçãos que saem de uma única pessoa transformada são potencialmente incontáveis. Vão se espalhando como onda. Exatamente. O impacto se torna imensurável. Vai muito além do que o semeador original poderia sequer imaginar ou controlar. E tem um último detalhe poético sobre a árvore, não tem? Tem a música. Os passarinhos nos galhos, eles cantam. Spurgeon faz uma ligação linda com isso. Ensinar o evangelho é, na essência, semear música celestial. Cada pessoa que se volta para Cristo por causa desse ensino simples, adiciona sua voz aos coros lá do céu que louvam a Deus. Os professores estariam, então, semeando música do céu. Que imagem, hein? Para pensar no fruto desse trabalho. Uau! Essa perspectiva transforma o ato de ensinar. Deixa de ser só passar informação para ser algo quase criativo, artístico, com consequências cósmicas. Muito bonito. Muito mesmo. Então, o grande insight dessa parte dos resultados é esse potencial desproporcional e inesperado que existe no simples ato de semear a semente do Evangelho. Pode levar a transformações de vidas inteiras, gerar influências positivas que a gente nem imagina o tal do abrigo e até contribuir para a música celestial. Exatamente. É um chamado para a gente olhar além da pequenez do ato e focar no poder extraordinário que está na semente e naquele que faz crescer. Para a gente ir fechando, como é que Spurgeon amarra tudo isso? Quais as implicações práticas? O que ele quer que os professores da época dele, e talvez nós hoje, levemos para casa? Ele conclui com 3 pontos bem diretos. Primeiro, um senso de honra. Diante de um potencial tão gigante, ensinar o evangelho não deveria ser visto como um peso, um fardo, mas como um privilégio enorme. Ele até imagina o professor pensando: que trabalho abençoado eu tenho para fazer? É uma questão de perspectiva, de enxergar o valor da tarefa. Honra, entendi. Qual o segundo ponto? Encorajamento. Especialmente para continuar semeando, mesmo quando as coisas estão difíceis ou quando parece que a fé está diminuindo por aí. Se outros estão abandonando a mensagem, diz ele, isso é mais um motivo para ensiná-la com mais garra ainda. E sempre, sempre mantendo a simplicidade, focando em Cristo crucificado. Ele até usa uma analogia engraçada para alertar contra complicar demais a mensagem. Qual? Ele fala que não adianta ferver as batatas antes de plantar. Se fizer isso, tira a vida delas. Tem que plantar a semente viva, não uma versão cozida, morta, que a gente inventou. Haha, boa analogia. Honra, encorajamento e o último. Compromisso. Já que o potencial de retorno é eterno, salvar almas, gerar bênção sem conta, encher o céu de música, Spurgeon argumenta que esse é o melhor investimento que alguém pode fazer com seu tempo e esforço. A eternidade de uma pessoa pode depender de uma palavra simples, dita com fé e amor. Ele faz um apelo forte. Se a eternidade depende de nossa simples palavra, que a falemos de todo o nosso coração. É um chamado para a dedicação total, sabe? Motivada pelo peso e pela glória dessa tarefa. Forte mesmo. Honra, encorajamento e compromisso. Tudo baseado no poder da semente e nos resultados surpreendentes dela. Exato. E pensando nisso tudo, mesmo para além do contexto religioso específico do Spurgeon, fica uma pergunta interessante, né? Se esse ato simples de semear essa semente específica que ele valorizava tanto pode gerar abrigo, música, influências boas tão inesperadas que outras ecologias de bem-estar, de beleza, de conexão, que a gente talvez nem imagina ainda poderiam surgir se a gente compartilhasse de forma genuína, simples, aquilo que a gente considera mais fundamental e verdadeiro nas nossas próprias vidas. Fica aí para a gente pensar. Excelente reflexão final. E assim, a gente explorou essa aplicação tão rica que o Spurgeon fez da parábola do grão de mostarda. Um lembrete bem impactante do potencial enorme que está escondido na simplicidade, no ato humilde de compartilhar algo que se acredita ser vital. Uma semente minúscula, uma árvore imensa, abrigo e canções inesperadas. Essa análise fez parte da nossa série Sermões de Domingo. Fiquem ligados para as nossas próximas explorações de textos como este. Que todos tenham uma ótima continuação de dia.